Queridos, nós temos a palavra que sara, a palavra que cura, a palavra que restaura, a palavra que liberta, que restaura a nossa alma. Nós temos conosco a poderosa palavra de Deus, né? Até botei aqui embaixo, vou pegar aqui em mão também junto com a Carol, né? A palavra de Deus está sempre conosco, nós temos, né? Conosco a Bíblia Sagrada. Tá bom, querido? Então, seja bem-vindo, você está conosco em um momento sobrenatural, um momento que nós estamos com a palavra de Deus. Valorizemos e honremos isso, né? Um dia isso vai nos fazer muita falta, né? Mas enquanto nós estamos aqui, vamos aproveitar. Agradeço a Deus pela sua presença, sua audiência aqui no programa Vida com Deus, do Piauí para todo o Brasil, né? Eu que estou falando com você, Francisco Araújo, sou bispo aqui da Sara Nossa Terra Piauí, né? Nós temos a nossa obreira, discípula Carol, também aqui da Sara Piauí, de uma de nossas igrejas, que nos ajuda sempre aqui no programa Vida com Deus, que já está conhecida, né? Estamos aqui como uma apresentação oficial aqui do programa, apresentadora, né? Então vamos lá. Então é isso aí, tá? E eu queria avisar você que você tem a oportunidade, se quiser, de nos ajudar esse programa. Nós temos as contas que aparecem aí. Se você puder, se quiser, né? Você tem essa oportunidade. Nós temos que pelo menos dar a chance para as pessoas, porque tem gente que quer nos ajudar a continuar cooperando para que essa terra seja sarada e curada, tá bem? Tá bom, queridos? Minha palavra de agradecimento também a todos que estão conosco aqui, a Sara Piauí, que nos acompanha, aqui as nossas igrejas, os nossos discípulos. Meu abraço caloroso para todos vocês, né? De todas as regiões, o Grande Liceu, né? Muita gente ali, o Grande Liceu. Nós mandamos um abraço aí para as pessoas que estão conosco, tá bom? Hoje é o nosso momento, qual é o nosso momento hoje, Carol? A palavra de Deus, né? Nosso momento hoje é a palavra de Deus. E nós vamos já ler em Mateus 7:28, vamos ler dentro desse momento a palavra de Deus. No final tem oração, nós vamos clamar, nós vamos nos humilhar, tá bom? Nós vamos colocar nossa vida diante de Deus e Deus vai operar grandemente. Vamos para Mateus 7:28, Carol. Diz assim a preciosa palavra do Senhor, né? Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. Quando ele acabou de falar, as multidões ficaram maravilhadas com o seu ensino. Tem uma versão que diz que ele falava como quem tem autoridade. Não sei se essa daí, mas tem outra versão que ele falava como quem tem autoridade. O que diz o versículo 27, Carol? 27. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Exatamente, para nós lermos o 27 e o 28. Então, ela leu o 27. Ele acabou de ensinar, o pessoal estava maravilhado. O versículo 27 diz que ele ensinava como quem tem autoridade. O que nós temos aqui a Bíblia registrando? Registrando a fala de Jesus, né? O que Jesus falou, o que Jesus disse, né? A palavra de Jesus. Então a palavra de Jesus ela é poderosíssima, né? A palavra de Jesus é tremenda. E você diz, mas a palavra de Jesus é a mesma palavra de Deus, é a mesma palavra de Deus. Mas há um destaque, porque nós precisamos também ouvir a voz do Filho de Deus. Nós precisamos aprender dele, nós precisamos ouvir a sua palavra. E nós ouvimos a voz de Jesus através da palavra, né? Quando nós ouvimos Jesus, estamos ouvindo Deus, né? Mas a importância que eu estou dizendo disso é que naquela época Jesus pregou para aquelas pessoas. Jesus falou, as multidões ficaram maravilhadas, ele falava como quem tem autoridade. As pessoas ficaram maravilhadas ao ouvir Jesus falando. E nós hoje podemos também ouvir. Então, o que nós temos hoje também aqui? Nós temos a palavra de Jesus. Quando nós temos a palavra de Deus, nós temos a palavra de Jesus, nós temos a palavra do Espírito Santo. Já pensou, Carol? Que privilégio. O tema dessa palavra aqui é a palavra de Jesus, viu, gente? Veja só o que nós temos na palavra de Deus. Nós temos a palavra de Jesus, a palavra do Espírito Santo, enfim, a palavra de Deus, né? Mas eu estou querendo dizer que nós podemos hoje ter a experiência de ouvir o Espírito Santo. Alguém pode dizer, eu queria ouvir a palavra do Espírito Santo. Pois tem aqui nesse livro, não tem, Carol? Está lá no livro de Atos, no Atos capítulo 8, por exemplo, versículo 26 em diante, tem lá um versículo que fala assim, disse o Espírito Santo,
Diz também lá em Atos 13, e disse o Espírito Santo, separai-me a Paulo e Barnabé. Então eu estou só dizendo dos privilégios, da honra que nós temos de, ao ouvir a palavra, ao estudar a palavra, ao reverenciar a palavra, beber esta palavra, o que acontece? Nós estamos ouvindo a voz de Jesus, né? Alguém poderia dizer assim, eu gostaria tanto de ouvir a voz dele, né? Tem um hino, Carol, que o pessoal cantava assim, como é que ele fala assim, eu nunca ouvi a sua voz, mas o som dela me guia. Você lembra essa voz? Você que não renascer preso não lembra, né? Mas eu lembro que ela fala assim, ó, eu nunca ouvi a sua voz, mas o som dela me guia. É uma música muito linda que a gente cantou muito tempo, acho que do Renascer Preso, não foi assim? Eu nunca ouvi a sua voz, mas o som dela me guia. Já pensou, querido? Nós hoje, século XXI, podemos ouvir a voz de Jesus. Né? Você gostaria de ver Jesus pregando? Você gostaria de ouvir aquelas palavras dele lindas e maravilosas, em verdade, vos digo? E diz que ele falava com quem autoridade, como quem tem autoridade. A palavra de Jesus é diferente. Quando nós estamos lendo a Bíblia, nós estamos lendo a palavra de Jesus. E a palavra de Jesus tem autoridade. Né? A palavra dele é tremenda, né? Então essa é a palavra de Deus, a palavra de Jesus, a palavra do Espírito Santo, né? Que hoje nós precisamos ter. O que tem isso de valor? Todo valor, irmãos. Você já pensou nós hoje, no século XXI, ouvindo Jesus, né? Nós estamos ouvindo. Quantas vezes a palavra diz assim, disse Jesus, né? É claro que os evangelhos, nem tudo que está escrito nos evangelhos foi Jesus que disse, literalmente saiu da boca dele. Mas muito que está aqui foi Jesus que disse. Inclusive tem uma Bíblia, eu já citei aqui outras palavras, que o que Jesus falou, Carol, está em vermelho. É uma versão chamada edição das promessas. Das promessas e tem a contemporânea. A das promessas é atual, né? O Bispo Rodovalho, acho que até um trabalho dele, o Bispo Rodovalho. As promessas, não é o nome da Bíblia? As promessas. Mas tem outra versão, que é a versão contemporânea. Tudo que Jesus falou está em vermelho e é do Bispo Rodovalho também, viu, gente? Que fala em vermelho. Então é muito importante nós ouvirmos a voz do Senhor. Olha, ele falou para essas multidões aqui, ficaram maravilhadas. Elas ficaram extasiadas, né, com a voz dele. Aí a pergunta é, nós podemos também hoje, nós ficarmos maravilhados, nós podemos nos maravilhar, nós podemos saber o que foi que Jesus disse? Nós podemos saber o que Jesus disse. Querido, o que interessa para nós é o que Jesus disse. Né? O que Jesus disse? O que Jesus tem dito de você e de mim? O que Deus fala a nosso respeito, Carol? É muito importante, Carol, saber o que Jesus diz de nós, né? Com certeza. E vamos encontrar onde? E é interessante também, Bispo, que tantas vozes tentam nos guiar, nos conduzir, né? Tantas pessoas, vãs filosofias, tantas coisas, elas tentam dar uma resposta. Mas nós precisamos entender e diferenciar quando é a voz de Jesus nas nossas vidas. O que é que Ele está falando conosco. Porque a voz de Jesus é a que faz a diferença no nosso cotidiano, no dia a dia, naquilo que nós enfrentamos. Carol, tem uma coisa muito importante que você estava falando, estava me lembrando aqui. Né? Algo que Deus trouxe agora na hora aqui. É a pessoa que quer saber assim, como é que eu vou saber que Jesus está falando comigo? Como é que eu vou diferenciar se é Jesus? Como é que você vai diferenciar essas vozes? Você vai diferenciar, sabe como? Vou dizer bem aqui. Se você conhecer a voz de Jesus daqui, se você tiver familiaridade, intimidade com a voz de Jesus escrita e ouvindo, no dia a dia você vai diferenciar, não vai? Quando nós estamos a sós no nosso secreto, nós ouvimos a voz do nosso mestre, nós vamos saber o que fazer. E como é que nós vamos saber aquele que está falando conosco? Por aqui. Intimidade da palavra. Pelo conhecimento do que Jesus disse nos evangelhos, quando ele falar conosco, nós vamos saber. Olha, não é uma voz que confunde. Não vai. Né? Ninguém vai te dizer, Jesus está falando, não. Você vai saber que Jesus está falando contigo. Você gostaria que Jesus falasse com você? Primeiro, ele já está falando agora, viu? Ele está falando agora. Nós vamos na palavra. Nós precisamos saber o que Jesus disse, querido. Nós precisamos saber o que Jesus disse. Tudo o que ele disse. Aqui diz que quando ele falou, terminou, o povo ficou maravilhado, porque ele falava como quem tem autoridade. Sabe o que acontece? A palavra de Jesus tem autoridade para mudar a nossa vida. Se nós ouvirmos a voz de Jesus, tivermos familiaridade, intimidade, e nós vamos não somente discernir essa palavra, mas quando ela chegar até nós, ela vai mudar a nossa vida. Também, querido, nós seremos muito abençoados. Né? Ouvindo a palavra de Jesus, nós vamos ser muito abençoados. Claro que nós estamos querendo dizer que a Bíblia é a palavra de Jesus, mas dentro da Bíblia tem as palavras que Jesus falou. E as pessoas que hoje, pela fé,
se apropriam dessas palavras, eles estão ouvindo Jesus. Por exemplo, os discípulos foram muito privilegiados, como aqui a gente já falou tantas vezes, por ouvir Jesus, não foi, Carol? Com certeza. E nós hoje não podemos ouvir Jesus? Com certeza. E nós podemos ser discípulos também. Olha, eu pensei aqui, eu estava vendo essa palavra, pensando numa coisa tremenda. Nós podemos ser ensinados por Jesus, como Pedro, Paulo, Tiago. Com certeza. Como? Pela palavra de Jesus. Eles foram ensinados pela palavra de Jesus e Jesus estava ali fisicamente. Mas Jesus não está fisicamente, mas ele está espiritualmente. Você sabe qual é a parte principal? Não é a física, não. É a espiritual. Jesus disse que estaria conosco e ele continua falando. Que maravilha! Eu e você podemos ser discípulos. Você diz assim, eu gostaria tanto de ser discípulo dele também. Eu gostaria tanto de aprender. Eu vejo aquela cena no Sermão da Montanha, aquele povo tudo sentado em volta de Jesus, aquela multidão, bebendo aquelas palavras. E quando eu estou estudando a Bíblia, eu me vejo lá no meio daquele povo. E você diz assim, eu gostaria também de ser discípulo dele. Você pode. E de fazer discípulo de todas as nações, disse o Senhor para os apóstolos, né? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito. Quando eu guardo o que Jesus disse, eu estou vivendo como discípulo. Então você pode ser um Paulo, você pode ser um João, você pode ser um Tomé, não quer que seja um Tomé, né? Mas ele também era discípulo, apesar do que ele fez, ele era um discípulo, Tomé era um discípulo, né? Que Deus te abençoe, você pode ser Pedro, pode ser um discípulo do Senhor Jesus. Pode ser João, né? Que pode ser recostou João. a cabeça no peito de Jesus. Você pode ser João, você pode ser qualquer um deles. Você pode viver hoje no século XXI, beber as palavras, você pode andar com Jesus, você pode queimar dentro de você as palavras como os discípulos queimaram. Amém. Tudo isso com a palavra, ouvindo a palavra de Jesus e crendo e honrando. Aproveite, porque não sabemos quanto tempo vamos ter isso, né? Que Deus te abençoe. Carol, vamos para a oração, né? Não encerrou o programa ainda, viu, gente? Vamos orar agora. Amém, Carol? Amém, glória a Deus. Amém, queridos? Vamos orar agora, vamos clamar, vamos nos humilhar, nos prostrar diante do Senhor e declarar que não há outro, que Ele cresça e nós venhamos a diminuir, né? Como diz um hino muito maravilhoso que fala assim, que Ele cresça e eu diminua, Ele apareça e me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Que linda música, né? Foi só um pedacinho que nós estamos aqui emocionados, né, Carol? Estamos debaixo da unção, né? Abençoados. Carol, vamos pegar o caderno da oração. Deixa eu tomar só um golinho de água aqui para molhar a garganta, né? Para a gente continuar falando aqui, né? Na dependência de Deus. Carol, vamos orar. Gente, vamos orar pelo caderno. Você já colocou seu nome nesse caderno? Nós estamos orando todos os dias pedindo a misericórdia de Deus. Vamos clamar pelo caderno. Em seguida, nós vamos orar com todo o Brasil. Você já pode se preparar aí que nós vamos continuar na oração com todo o Brasil. Pai, em nome de Jesus, nós oramos por este caderno. Nós clamamos ao Deus vivo. Pai, tem misericórdia, Pai. Nós intercedemos por todas as vidas, por todas as dificuldades que aqui estão colocadas neste caderno, Pai. Crendo que o Senhor está nos ouvindo. Nós não estamos falando ao vento, porque nós temos a palavra de Jesus. Nós também somos discípulos do Senhor. E como discípulos do Senhor, nós também temos a tua voz. Nós estamos debaixo dessa autoridade, Pai. Faz com que essa voz chegue até essas pessoas e o Senhor atenda, socorre, como o Senhor socorreu milhares de pessoas que procuravam cura, as multidões por onde o Senhor passava. O Senhor ainda hoje é o mesmo, está vivo, vai tocando aqui, meu Deus, vai curando, vai sarando e vai abençoando essas vidas, Pai, no nome de Jesus. Oramos por todo o Brasil agora, vai abençoando todo o Brasil, Pai, curando, sarando e restaurando cada família, quebrando as cadeias do inferno, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus te cure e te abençoe. Mas antes, para fechar, Carol, tem um recado para todos os nossos jovens de todo o Brasil, nosso Arena. Amém. Eu quero falar com você que é jovem. Ouça a voz do Senhor te chamando. O Senhor Jesus, Ele deseja mudar a tua história, o teu destino, porque Ele tem novidade de vida para você. Quero que você venha conhecer o nosso Arena todo sábado. Amém. Em todas as igrejas Sara Nossa Terra. Amém? Vem para o Arena você também, né? Amém. Deus abençoe. Até o próximo vídeo com Deus. Até a próxima semana. Se você puder, fica aí na programação da Rede Gênesis. Da Cooperativa Educacional Nova Vida. Estamos há 19 anos em nossa comunidade, ajudando nossos alunos a criarem e recriarem, unindo teoria e prática, fazendo a diferença com uma disciplina exclusiva de cooperativismo, onde almejamos uma formação plena e responsável.
close till I get up. Time is